Imagine perder alguém que você ama e acreditar que tudo está acabado. Foi o que aconteceu com Maria e Marta. Mas quando Jesus chegou, ele fez o impossível. Chamou Lázaro de volta à vida, uma história de esperança, poder e a promessa de que a morte nunca é o fim. Na pequena aldeia de Betânia, a notícia da enfermidade de Lázaro se espalhou como fogo em palha seca. Amigos e conhecidos se reuniam ao redor de sua casa, onde um ar de desespero e incerteza pairava. Lázaro, um homem justo e querido, havia sido acometido por uma doença que o debilitava dia após dia. Suas irmãs, Maria e Marta, estavam profundamente preocupadas. Elas conheciam o poder de Jesus, seu amigo próximo, e esperavam que ele chegasse a tempo de salvar Lázaro. No entanto, a espera se tornava cada vez mais angustiante, e os rostos de Marta e Maria refletiam a dor e a ansiedade que as consumiam. Quando finalmente a notícia da morte de Lázaro chegou, o mundo de Marta e Maria desmoronou. A tristeza tomou conta delas, uma tristeza tão profunda que parecia impossível de suportar. Elas lamentavam não apenas pela perda do irmão, mas pela ausência de Jesus, que, segundo elas, poderia ter evitado aquele trágico desfecho. À medida que o dia se transformava em noite e a noite se tornava um luto interminável, o sentimento de impotência se instalava em seus corações. A dor da perda era intensa e o eco das suas lágrimas ressoava nas paredes frias da casa. 4 dias se passaram desde que Lázaro foi sepultado. O cheiro da morte permeava o ar, e o luto tornara-se uma sombra constante sobre as irmãs. Foi então que, para a surpresa de todos, Jesus decidiu se dirigir à aldeia. Ao chegar, ele encontrou Marta e Maria, que, em meio ao seu sofrimento, estavam repletas de perguntas e dúvidas. "Se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido", disse Marta, sua voz trêmula de dor e esperança ao mesmo tempo. Era uma declaração que ecoava não apenas a tristeza, mas também a fé que ainda habitava em seu coração. Jesus, ao ver o estado emocional de suas amigas, ficou profundamente comovido. Ele sentiu a dor delas como se fosse a sua própria. Em um momento de empatia pura, ele também chorou, expressando uma humanidade que ressoava com todos que já perderam alguém amado. Contudo, esse choro não era apenas um sinal de tristeza. Era um prenúncio de algo extraordinário que estava prestes a acontecer. A atmosfera ao redor mudava. Uma expectativa palpável surgia entre os presentes. O que Jesus faria a seguir? Poderia ele realmente trazer Lázaro de volta à vida? A multidão olhava com expectativa. O murmúrio da incredulidade se misturava ao lamento. Quando Jesus pediu que removesse a pedra do túmulo, um silêncio reverente tomou conta do ambiente. As irmãs, enquanto hesitavam diante da possibilidade de um milagre, sentiam suas esperanças sendo reanimadas. O que aconteceria quando Jesus clamasse? Poderia Lázaro realmente ressuscitar? O dilema estava lançado, e a expectativa pairava no ar, carregada de uma mistura de esperança e temor. A história estava apenas começando, e o desfecho prometia ser nada menos que transformador. O ambiente em Betânia era sombrio, e o luto não apenas envolvia as irmãs, mas também toda a aldeia. As crianças brincavam distante, como se o peso da dor não pudesse alcançá-las. Enquanto os adultos sussurravam entre si, compartilhando histórias sobre Lázaro e seu impacto na comunidade, Marta, sentada ao lado da porta de casa, olhava para o horizonte, perdida em pensamentos. O dia estava claro, mas sua alma estava envolta em trevas. "Marta", disse Maria, interrompendo seu devaneio, "você se lembra das vezes em que Lázaro nos contava histórias ao cair da noite? Ele sempre tinha uma maneira de nos fazer rir." A voz de Maria era suave, mas carregava um tremor que denunciava sua fragilidade emocional. "Eu me lembro", respondeu Marta, tentando forçar um sorriso. "Ele falava como se o mundo inteiro fosse um grande palco, e nós apenas espectadores de suas aventuras." O sorriso foi efêmero, rapidamente substituído pela sombra da tristeza. "Mas agora, quem contará as histórias? Eu gostaria que ele estivesse aqui", Maria murmurou, lágrimas escorrendo por seu rosto. "Se Jesus tivesse chegado a tempo." "Não podemos perder a fé, Maria", Marta interrompeu, apertando a mão da irmã. "Ele sempre nos disse que a morte não é o fim. Vamos nos lembrar das palavras de Jesus, mesmo agora." Contudo, a dúvida que habitava seu coração não poderia ser facilmente dissipada. Mas e se ele não puder fazer nada? E se tudo isso for em vão? As irmãs se entreolharam, e naquelas trocas silenciosas, a profundidade de seu desespero se tornava clara. A esperança que outrora florescia em seus corações agora parecia uma planta murcha, lutando contra a seca. Naquela noite, enquanto a lua iluminava o céu escuro, Marta decidiu sair para respirar um pouco de ar fresco. Caminhando pelo pátio, ela se lembrava do dia em que Jesus havia estado em sua casa. O aroma do pão recém-assado, as risadas que ecoavam ao redor da mesa,
e o ensinamento que ele compartilhou, tudo isso parecia tão distante agora. Por que não viemos a ele antes? Pensou, a culpa a consumindo. Talvez se tivéssemos chamado mais cedo, você está bem. A voz de Maria tirou de seus pensamentos. A irmã a observava, a preocupação estampada no rosto. Não deveria estar sozinha à noite. E eu? Preciso entender o que aconteceu, respondeu Marta, a voz embargada. Por que ele não veio? Poderíamos ter salvado Lázaro. Não sabemos o que ele estava pensando. Maria hesitou, olhando para o chão. Mas uma coisa é certa, eu ainda acredito que ele pode fazer algo. Seu poder não é limitado pela morte. Você realmente acredita nisso? Marta questionou, um misto de esperança e ceticismo em sua voz. Ele pode curar, mas ressuscitar? Isso é muito para mim. A dúvida se manifestou em seu olhar, e Marta sentiu o peso de sua frustração. Eu não sei, mas sei que devemos nos apegar à nossa fé, Maria respondeu, buscando consolo em suas palavras. E se ele vier e fizer algo incrível? Precisamos estar prontas para isso. Enquanto conversavam, o som distante de passos chamou a atenção das irmãs. Um grupo de amigos se aproximava, todos com expressões de tristeza, mas também de determinação em seus rostos. Entre eles estava Simão, um dos amigos mais próximos de Lázaro. Marta, Maria, ele disse, segurando as mãos das irmãs. Sabemos que esta é uma fase difícil. Lázaro era amado por todos nós, e a dor é imensa. Mas eu venho trazer uma mensagem de esperança. Esperança? Marta repetiu. Cética. Como podemos ter esperança quando nosso irmão está morto? Jesus está vindo, Simão anunciou. E a multidão atrás dele murmurou em concordância. Ele está a caminho, e prometeu que nos traria consolo. Ele não nos abandonou. O coração de Marta começou a acelerar. A ideia da presença de Jesus, mesmo após a tragédia, parecia um raio de luz em meio à escuridão. Se ele realmente vier, ela pensou, talvez ainda haja esperança. Assim, enquanto a noite se aprofundava, as irmãs refletiam sobre a possibilidade de um milagre. O dilema pairava no ar, e as dificuldades que enfrentaram até ali começaram a se transformar, lentamente, em uma nova perspectiva. A dúvida ainda era forte, mas o chamado de Jesus poderia ser a resposta que tanto buscavam. O que elas não sabiam era que a verdadeira transformação estava prestes a acontecer e que a fé, mesmo abalada, poderia ressurgir das cinzas da dor. A esperança recém-nascida no coração de Marta começou a se misturar com a dúvida. E se Jesus não puder fazer o que esperamos? Pensou, enquanto olhava para a face preocupada de Maria. O silêncio da noite parecia amplificar cada pensamento negativo, cada possibilidade aterradora. As palavras de Simão ecoavam em sua mente, mas a insegurança ainda a dominava. O peso da dor pela perda de Lázaro era quase insuportável, e a ideia de um milagre parecia simultaneamente uma luz e uma fonte de ansiedade. A conversa entre os amigos continuou, mas Marta sentia como se estivesse em um transe, distante da realidade ao seu redor. A presença de Jesus, embora promissora, trazia consigo uma expectativa que ela temia não ser capaz de suportar. E se ele não vier, ela se perguntava, e se ele não puder ou não quiser fazer nada? Enquanto isso, a tensão na aldeia crescia. Os murmúrios sobre a chegada de Jesus se espalharam rapidamente, e as pessoas começaram a se aglomerar ao redor da casa das irmãs. Algumas tinham expressões de esperança, outras de ceticismo. Esse burburinho em torno delas era palpável, e Marta percebeu que o peso de suas próprias expectativas estava se tornando uma pressão não apenas para si, mas para todos ao seu redor. Maria, por outro lado, parecia encontrar conforto na possibilidade. Devemos nos preparar para recebê-lo, disse ela, tentando manter o otimismo. Se ele realmente está vindo, precisamos estar prontas para o que quer que aconteça. As palavras de Maria eram um lembrete de que, mesmo nas trevas, ainda havia a possibilidade de luz. Mas Marta não conseguia evitar o pensamento de que, caso o milagre não acontecesse, a desilusão seria ainda mais dolorosa. À medida que a noite avançava, a multidão crescia. Amigos, vizinhos e até estranhos se reuniam, todos esperando a chegada de Jesus. As conversas tornaram-se mais intensas, e Marta podia ouvir fragmentos de esperança misturados com preocupações. Ele pode curar doentes, mas ressuscitar um morto? Isso é algo que nunca vi, disse um homem. E sua declaração provocou murmúrios de concordância entre os presentes. A expectativa pairava no ar como uma nuvem de tempestade prestes a romper. Marta percebeu que não era apenas a sua fé que estava em jogo, mas a de toda a aldeia. A pressão de ter que acreditar era esmagadora. E se eu não acreditar o suficiente, ela pensou, angustiada. E se minha dúvida se transformar em um obstáculo para o que está por vir?
Isso a levou a questionar suas próprias decisões. Ao longo da vida, sempre buscou respostas nas palavras de Jesus, mas agora se viu em um dilema interno. Deveria se apegar à esperança ou permitir que a dor a consumisse? Enquanto a multidão se aglomerava, o desespero começou a surgir em algumas faces. Pessoas que conheciam Lázaro, que viviam com ele, que o amavam, começaram a deixar transparecer seu medo. E se Jesus não puder fazer nada por nós? E se tudo isso for em vão? A voz de uma mulher se destacou na multidão, e a inquietação se espalhou como fogo em palha seca. O murmúrio aumentou, e Marta sentiu o peso da ansiedade coletiva. A tensão estava se tornando insuportável. Simão, percebendo o clima pesado, tentou acalmar os ânimos. Precisamos nos unir e esperar, ele disse. Mas sua voz estava permeada de incerteza. A esperança, que antes era uma chama vibrante, agora se tornava uma luz trêmula, prestes a se apagar. Marta, ouvindo as palavras de Simão, sentiu-se dividida. Por um lado, desejava crer, mas por outro, a sombra da dúvida a acompanhava. Cada momento que se passava sem a chegada de Jesus parecia um eco de sua incredulidade. Se ele não vier, o que faremos? Marta pensou, e a resposta era dolorosa. O que restaria se a esperança se revelasse fútil? O peso de suas emoções e das expectativas que cresciam ao seu redor parecia uma corrente que a prendia. E enquanto ela observava a multidão, percebeu que sua luta interna não era apenas sua, mas compartilhada por todos ali. A dor, a dúvida, a esperança, tudo isso se entrelaçava em um conflito crescente que ameaçava desmoronar a frágil estrutura de fé que ainda restava. Ela olhou uma última vez para o céu estrelado, buscando uma resposta nas estrelas que pareciam tão distantes. Jesus, onde você está? A súplica não pronunciada ressoou em seu coração. A noite se tornava mais densa, e a tensão palpável carregava a promessa de transformação ou de desilusão iminente. Marta estava à beira de um abismo emocional. Cada batida do seu coração parecia ecoar a ansiedade crescente que a envolvia. O murmúrio da multidão tornou-se um zumbido distante, enquanto as vozes de seus amigos e vizinhos se misturavam em um mar de expectativa. Ela respirou fundo, tentando acalmar a tempestade que se formava dentro de si, mas a pressão era esmagadora. As palavras de Maria ainda ressoavam em sua mente, mas a esperança que antes a sustentava agora parecia uma carga insuportável. E se não for suficiente? E se a minha fé não bastar? A dúvida que a consumia era como uma sombra que não a deixava em paz. Marta olhou para Maria, que estava em pé perto da porta, olhando ansiosamente para o horizonte, como se esperasse que Jesus surgisse de um momento para o outro. A expressão de Maria, embora esperançosa, também carregava um peso de incerteza. Marta soube, naquele instante, que cada uma delas enfrentava uma escolha crítica: permanecer na esperança ou se render ao desespero. O clima tenso na aldeia parecia refletir o próprio coração de Marta. Ao observar as faces de seus vizinhos, viu a dor e a expectativa se entrelaçando, criando um mosaico de emoções humanas. Se eu me deixar levar pela dúvida, estarei impedindo o milagre. O pensamento a atormentava. Ela sabia que a fé era poderosa, mas a dúvida a consumia como um fogo devorador. Estava dividida entre o desejo de acreditar e o medo de que essa crença pudesse se transformar em uma desilusão devastadora. Simão, percebendo a ansiedade na multidão, tentou manter a moral elevada. Vamos nos unir em oração, ele sugeriu. Mas a hesitação em sua voz não passou despercebida. O que deveria ser um convite à esperança se tornou um lembrete de que todos ali estavam em um mesmo barco, navegando em águas turbulentas. Marta sentiu que o peso de suas incertezas estava se refletindo naqueles ao seu redor. A pressão para crer estava se tornando uma carga coletiva. Eu não posso ser a única a sentir isso, pensou Marta, enquanto olhava ao redor. Ela percebeu que a luta interna que enfrentava não era apenas sua, mas uma batalha que todos compartilhavam. As expressões de preocupação e a inquietação nas vozes da multidão eram um reflexo do que se passava dentro dela. A necessidade de uma escolha se tornava cada vez mais evidente. Eu preciso decidir, pensou com força. Preciso escolher entre a esperança e o medo. Se Jesus realmente pode fazer um milagre, eu não posso permitir que minha dúvida seja um obstáculo. Essa epifania trouxe um novo ânimo, mas a dúvida ainda persistia, como uma sombra que nunca deixava de acompanhá-la. Marta respirou fundo, sentindo a pressão aumentar. Sua mente estava em um turbilhão, mas algo dentro dela começou a se acalmar, como se uma voz silenciosa a encorajasse a seguir em frente. Naquele momento, ela teve uma visão clara. Ela não estava sozinha nessa batalha. Maria a olhou, e os olhos da irmã estavam cheios de uma determinação que a inspirou. A conexão entre as duas irmãs se fortaleceu. E Marta percebeu que, independentemente do que acontecesse,
Elas enfrentariam isso juntas. Essa ideia trouxe um pouco de alívio, mas o peso da situação ainda era imenso. Cada segundo que passava sem a chegada de Jesus parecia uma eternidade, e a multidão à sua volta oscilava entre a esperança e o desespero. A tensão se acumulava como uma tempestade prestes a eclodir. Marta sentiu que precisava se posicionar. Ela não poderia permitir que a dúvida prevalecesse. Se Jesus chegar, estarei pronta para recebê-lo com fé, pensou, decidida. Mas a pergunta que a assombrava ainda gritava em sua mente. E se ele não vier? O que restaria se a esperança se dissipasse diante da realidade cruel da morte de Lázaro? Enquanto a noite se aprofundava, um novo sentimento de determinação começou a tomar conta de Marta. Ela se lembrou das palavras que Jesus havia dito em outras ocasiões. A fé move montanhas. Embora as circunstâncias fossem desafiadoras, ela decidiu se agarrar a essa verdade, mesmo que estivesse repleta de dúvidas. Eu escolho crer. Ela murmurou para si mesma, como uma afirmação silenciosa que a impulsionava a enfrentar a tempestade que se aproximava. Marta olhou mais uma vez para o céu, buscando a luz que poderia vir. Se você está lá, Jesus, venha até nós, ela implorou em seu coração. A multidão à sua volta aguardava, e na tensão do momento, a decisão estava prestes a se manifestar. A hora do confronto se aproximava, e a esperança, embora abalada, ainda tinha a chance de brilhar. Marta sentia seu coração pulsar em um ritmo frenético, como se estivesse em um campo de batalha, cercada por inimigos invisíveis. A multidão ao seu redor murmurava, mas tudo parecia distante, como se ela estivesse observando tudo de uma janela embaçada. Era o momento decisivo que ela havia temido e desejado ao mesmo tempo. O céu escurecia, e a brisa fria parecia trazer consigo os ecos de suas dúvidas. Se você está lá, Jesus, vem até nós. A súplica reverberava em sua mente, enquanto a incerteza a envolvia como um manto pesado. Ela se virou para Maria, que ainda a olhava com um misto de preocupação e esperança. Precisamos nos preparar, Marta disse, sua voz mais firme do que se sentia. Maria sentiu. E juntas se aproximaram do grupo que aguardava. Era hora de confrontar a tempestade que se aproximava, não apenas do lado de fora, mas dentro de si mesmas. A multidão estava em um frenesi, cada olhar voltado para o horizonte. Cada murmúrio crescia em um clamor coletivo. Ele precisa chegar logo, pensou Marta, a ansiedade subindo como um vulcão prestes a entrar em erupção. Então, um movimento no fundo da multidão atraiu sua atenção. Os olhares se viraram, e a esperança pareceu acender como uma chama. Marta esticou o pescoço, seu coração disparando. Era ele, era Jesus. A presença dele trouxe um silêncio quase reverencial, e Marta sentiu que o ar ao seu redor se tornava mais denso. Mestre, ela gritou, sua voz cortando a tensão como uma faca. Ele olhou diretamente para ela, e naquele momento, todo o seu ser se iluminou. Mas a dúvida ainda persistia, como um eco insistente. Se você estivesse aqui antes, meu irmão não teria morrido. As palavras saíram de seus lábios, carregadas de dor e reprovação. Jesus a olhou com uma compaixão que parecia atravessar as barreiras de seu coração. Marta, ele disse suavemente, se você crer, verá a glória de Deus. O que parecia uma simples afirmação se transformou em um feixe de luz em meio à escuridão que a envolvia. A fé, uma chama quase extinta, começou a ressurgir dentro dela. Mas a dúvida ainda lhe sussurrava. E se não for suficiente, nesse instante, a multidão estava em um estado de expectativa febril. Marta sentiu que o peso de suas incertezas estava se refletindo no olhar ansioso de cada pessoa ao seu redor. Todos estavam à beira de um precipício, e ela, à frente deles, se perguntava se seria capaz de dar um passo à frente. Eu escolho crer, repetiu para si mesma como o mantra. Maria estava ao seu lado, e Marta pode sentir a força da irmã, como um fio invisível que as unia. Se você acredita, eu também acredito, Maria murmurou. E essa declaração simples soou como um hino em meio ao caos. O semblante de Marta se iluminou, e naquele momento, ela percebeu que a fé não era uma carga a ser carregada sozinha, mas um fardo compartilhado. Com um novo senso de determinação, Marta se virou para Jesus. Eu creio, Senhor, disse ela, a voz firme agora. Eu creio que você pode fazer um milagre. A multidão prendeu a respiração, e ela sentiu o peso da expectativa em cada olhar. Era como se o tempo tivesse parado, e a atmosfera estava carregada de possibilidades. Jesus olhou para ela de forma intensa, e Marta soube que naquele momento, a decisão estava sendo tomada. O conflito interno que havia consumido começava a se dissipar, enquanto a resolução tomava seu lugar, mas as consequências do que estava por vir ainda permaneciam desconhecidas.
O que aconteceria se a esperança se concretizasse? E se as dúvidas fossem confirmadas pela realidade cruel da morte? Enquanto Marta observava Jesus se aproximar do sepulcro, um novo tipo de ansiedade a envolveu. O clímax da sua luta emocional estava se desdobrando, e ela estava prestes a testemunhar o desenlace de toda sua fé e dúvida. O que antes era um abismo emocional, agora se tornava um campo de batalha, onde a esperança e a dúvida se enfrentariam em uma luta decisiva. O destino de Lázaro, e talvez o dela própria, estava prestes a ser revelado. Marta observou Jesus se aproximar do sepulcro, seu coração pulsando em um misto de esperança e medo. Ele parou diante da entrada, e a multidão contida à sua volta parecia respirar em uníssono, como se cada ser humano ali compartilhasse do mesmo destino. A atmosfera estava carregada, e Marta sentiu que naquele momento, o que estava em jogo não era apenas a vida de Lázaro, mas a própria essência da fé que havia lutado para manter acesa. Retirem a pedra, Jesus ordenou, e o murmúrio na multidão aumentou. Marta engoliu em seco, um frio na espinha. Senhor, já cheira mal, pois já faz 4 dias que ele está morto, disse ela, a voz quase tremendo. Era como se ela estivesse se apegando à sua dúvida, temendo que o ato de desobstruir o sepulcro pudesse revelar não apenas a morte de seu irmão, mas a morte de sua fé. Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus. Ele a lembrou, e as palavras penetraram em seu coração. Com um gesto hesitante, Marta assentiu, e a multidão começou a se mover, auxiliando na remoção da pedra que selava o sepulcro. Enquanto a rocha era afastada, um vento gelado pareceu emanar do interior, levando consigo ecos de luto e desespero. E então, Jesus ergueu os olhos ao céu e declarou: Pai, graças te dou porque me ouviste. A voz dele era forte e clara, e Marta sentiu a energia da promessa que estava sendo feita. O momento culminante havia chegado, e, quando ele gritou, Lázaro, vem para fora, a multidão ficou em silêncio absoluto, como se o tempo tivesse parado. Para Marta, o mundo ao seu redor se desfez em um borrão, e seu coração parecia estar em um compasso diferente. Quando Lázaro saiu do sepulcro, envolto em faixas de linho, a incredulidade se transformou em alegria pura. Um grito de felicidade rompeu de seus lábios, e lágrimas de alívio e gratidão escorriam por seu rosto. Ela havia testemunhado um milagre, um ato que não só desafiava a morte, mas também ressignificava sua própria crença. As reações imediatas foram de euforia e espanto. As pessoas ao redor começaram a se abraçar, a chorar e a rir, enquanto a notícia do milagre se espalhava como fogo em palha seca. Marta viu Maria se lançar nos braços de Lázaro, e a cena era de um reencontro que transcendia o entendimento humano. Mas, em meio à alegria, Marta também sentiu a sombra de uma nova realidade se aproximando. As dúvidas que a haviam assombrado não desapareceram completamente. Em vez disso, agora elas coexistiam com a certeza do que tinha testemunhado. O que isso significa para nós? Como podemos viver com essa nova verdade? Pensou. Uma nova onda de interrogações invadindo sua mente. Naquele instante, Jesus se aproximou dela, e Marta pôde ver o olhar de compaixão e compreensão em seu rosto. Marta, você não precisa temer. A fé é um caminho que se constrói, e cada dia é uma nova oportunidade de acreditar, ele afirmou. E aquelas palavras ressoaram profundamente dentro dela. A mudança que se desenrolava não era apenas sobre Lázaro, mas sobre todos eles. Marta percebeu que sua luta interna havia sido um passo essencial em sua jornada de fé. Olhando para a multidão, ela viu não apenas rostos de alegria, mas também de questionamento. O que faremos agora? Ela se perguntou, sentindo uma nova responsabilidade crescer dentro de si. O milagre havia sido um catalisador para algo maior, uma chamada à ação, um convite para que todos compartilhassem essa nova compreensão. Enquanto Lázaro se reunia com os amigos e familiares, Marta compreendeu que a fé não era um fim em si mesma, mas um caminho. Um novo capítulo estava se desenrolando, e ela estava pronta para enfrentá-lo, não sozinha, mas com aqueles que agora compartilhavam a mesma esperança. E assim, a jornada de Marta estava apenas começando, repleta de desafios e de promessas, de certezas e de incertezas, mas acima de tudo, de um amor que transcende a morte. Marta observou o frenesi ao redor, a alegria tomando conta de todos os corações. Lázaro, agora vivo, não era apenas um homem ressuscitado, mas um símbolo de esperança e renovação. Ela sentiu uma onda de gratidão inundar seu ser. No entanto, em meio ao jubilo, sua mente não conseguia deixar de refletir sobre as perguntas que ainda restavam. O que significava aquele milagre para sua vida? Como vivenciar a fé que agora parecia tão palpável, mas que também trazia novos desafios? Ao olhar para Lázaro, ela se lembrou das palavras de Jesus:
Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. Aquela verdade não era apenas uma promessa para o futuro, mas um chamado à ação no presente. A ressurreição de Lázaro não apenas desafiava a morte, mas também instigava todos a reconsiderar suas próprias crenças e vidas. Enquanto a multidão se dispersava, Marta percebeu que a ressurreição de seu irmão não era um ato isolado, mas parte de um plano divino maior. As palavras de Jesus ecoavam em sua mente. Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus. João 11:40. Ela entendeu que a fé era uma jornada repleta de incertezas, mas também de recompensas imensas. A misericórdia de Deus, manifestada na vida de Lázaro, era um testemunho da justiça divina que traz esperança a todos que creem, com o coração renovado. Marta decidiu que não viveria mais apenas com a expectativa de que sua fé fosse confirmada por milagres. Ela se tornaria um portador dessa nova verdade, uma defensora da esperança que agora estava arraigada em sua vida. O milagre de Lázaro era um convite para que todos os que estavam ali se unissem em fé, compartilhando o amor que transcende a morte e as limitações humanas. A lição que ficou gravada em seu coração era clara. A verdadeira fé não se baseia apenas em evidências visíveis, mas na confiança em um Deus que opera além da nossa compreensão. Marta, agora mais forte e mais confiante, se comprometeu a contar a todos sobre o que havia testemunhado. Ela não apenas viu a ressurreição de seu irmão, ela havia experimentado a ressurreição de sua própria fé. Assim, a história de Marta, de Lázaro e de Jesus se desenrolava como um testemunho poderoso da misericórdia de Deus. O amor divino não apenas trouxe Lázaro de volta à vida, mas também despertou em Marta e na multidão uma nova oportunidade de crer e viver com esperança. A partir daquele dia, cada ato de fé seria uma celebração da vida, uma afirmação de que, mesmo nas sombras da dúvida, a luz da verdade sempre prevalece. Enquanto caminhava pelas ruas da sua cidade, Marta se permitia refletir sobre a transformação que havia experimentado. Aquela ressurreição não era apenas um acontecimento extraordinário, era um divisor de águas em sua vida. Com cada passo, ela sentia o peso das incertezas se dissipar, dando lugar a uma confiança renovada em Deus. Se Deus pode trazer Lázaro de volta, que mais Ele não pode fazer em minha vida? A pergunta reverberava em sua mente, levando a um novo entendimento sobre fé e obediência. Marta percebeu que a verdadeira fé não se limitava a esperar por milagres. Era um relacionamento ativo com Deus, um compromisso de confiar em Ele, mesmo quando as respostas pareciam distantes. Pois andamos por fé, e não por vista. 2 Coríntios 5:7 tornava-se um lema que inspirava sua nova jornada. Ela decidiu que cada dia seria uma oportunidade de viver essa fé de maneira prática, buscando maneiras de servir e encorajar os outros a crer também. A lição que Marta aprendeu era clara. A ressurreição de Lázaro não apenas trouxe vida ao seu irmão, mas também renovou sua própria perspectiva sobre o que significa viver como uma pessoa de fé. Ela se comprometeu a ser uma mensageira da esperança, espalhando o amor de Deus para aqueles que estavam ao seu redor. Em cada conversa, em cada gesto de bondade, ela faria questão de lembrar que a vida, mesmo em meio às dificuldades, é uma dádiva. No entanto, a história de Marta não se encerrava ali. O narrador observa que, assim como Marta, todos nós enfrentamos desafios que podem nos levar a duvidar. Mas a ressurreição de Lázaro se tornou um lembrete de que a morte e a dúvida não têm a última palavra. A fé é um chamado constante à ação, uma oportunidade de vivermos a esperança em cada pequeno milagre do cotidiano. A verdadeira transformação acontece quando escolhemos crer, mesmo quando a jornada parece incerta. Que possamos, assim como Marta, abraçar a ressurreição da nossa própria fé e nos tornarmos instrumentos de luz e amor neste mundo.